Olá, pessoal. Eu me chamo Tamiri Siqueira. Estou aqui graças ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, junto à Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentando a oficina de iniciação à catalogação para museus comunitários, realizada por mim, Tamiri de Assis Alves Siqueira. Essa oficina foi criada, em parceria com o NOP, Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, um ecomuseu, um museu de território localizado aqui no bairro de Santa Cruz, né, onde, através das necessidades vividas e as dificuldades encontradas de acordo com a realidade da instituição, podemos observar o quão difícil era poder aplicar esse conhecimento de acordo com os poucos recursos que nós tínhamos, né? Tanto recursos financeiros como recursos de pessoal, o que dificultava que a gente conseguisse ter profissionais capacitados para poder fazer esse processo de catalogação na nossa reserva, no nosso acervo. Então, através desse projeto, né, nós buscamos proporcionar que os voluntários das instituições, não só aqui do NOP, mas de outras instituições culturais e outros museus comunitários, né, possam ter esse acesso para estar se capacitando, para estar poder auxiliar neste processo de catalogação, né? Não quer dizer que vá sair daqui sabendo de tudo, mas ainda assim vai conseguir realizar um trabalho inicial, proporcionando um resultado melhor, né, nessa instituição. Então, vamos começar. Então, aqui, né, um pouco dos tópicos que nós vamos passar. O primeiro eu vou me apresentar, explicar um pouco mais sobre mim, quem eu sou, como cheguei até aqui. Depois eu vou falar um pouco do que seria esse processo de catalogação, né, e como aplicá-lo. Depois eu vou falar sobre a sua aplicação nos museus comunitários, a sua importância, né, e finalizando assim com a importância, o retorno que ele vai trazer para a sua instituição, que é muito importante ter esse feedback, esse resultado positivo para mostrar que valeu a pena este processo. Então, sobre mim, o que me trouxe até aqui, né? Eu me chamo Tamiri Siqueira. Eu, a vida toda, envolvi nesses processos de cultura, educação, museus, né? E sempre busquei estar envolvida, não só aqui na região, como além dela. Mas muito me intrigava que a gente não tinha tanto acesso, ou quando tinha, não era muito bem divulgado aqui na região. E acredito que não seja algo só do bairro de Santa Cruz, mas de outras periferias além daqui. Então, esse caminho de busca por trazer um retorno para a minha comunidade, poder ver esses projetos acontecendo aqui, me levou a cursar a graduação de Museologia pelo Unirio, né, no qual eu ingressei em 2017, me formei no ano passado, em 2022, e que foi um total diferencial para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, né? Linkar esse meu desejo de ver essa cultura acontecendo no bairro com uma profissão e a graduação que eu escolhi. Então, desde a faculdade até hoje, eu consigo utilizar e linkar esses conhecimentos para poder aplicar aqui na comunidade, me envolvendo com projetos de museus, território, sociedade. E nisso eu me encontrei nos museus comunitários e ecomuseus, onde até hoje eu atuo através de trabalhos voluntários, pesquisa, entre outros. Atualmente eu estou aqui no NOP. Então, hoje em dia, eu estou terminando a pós-graduação em Arquivo e Patrimônio, e junta um pouco mais da minha outra graduação como técnica de administração, né? Então, através do arquivo, eu consigo linkar as reservas técnicas, as catalogações e outras funções junto com a minha área de museologia e com a minha área administrativa. Então, foi onde eu consegui
aplicar todos os conhecimentos que eu adquiri nesse tempo, né? Hoje eu estou como coordenadora de Patrimônio e Assuntos Culturais no NOP. O NOP é o museu localizado aqui em Santa Cruz, no Palacete Princesa Isabel. E lá eu consigo aplicar esses conhecimentos adquiridos e poder trazer um retorno para a comunidade. E assim, no NOP, nós conseguimos realizar trabalhos com a comunidade, não só através da nossa biblioteca de referência, que tem livros sobre história, museologia, tipografia, entre outros temas, mas também através dos cursos e projetos aqui realizados. Cursos gratuitos, né, como música, dança, teatro, sempre voltados para aprimorar a cultura, o lazer e a educação das pessoas que estão aqui ao nosso redor. Então, agora vamos falar da catalogação, né? O que seria essa catalogação e como poder fazê-la da melhor forma. Lembrando que aqui estamos falando como trabalhar com poucos recursos, né? Sabemos que instituições maiores, com mais acesso a recursos financeiros, vão poder estar fazendo um trabalho com novas ferramentas, mais aprimorado. Mas aqui a ideia é poder fazer esse trabalho de iniciação, né? O que fazer trabalhando com o que já se tem para que o acervo não fique sem nenhuma catalogação, sem nenhum registro, porque ele é infinitamente importante neste processo. Então, a catalogação seria o ato ou efeito de catalogar, de registrar ou organizar como em um catálogo, numa lista, relação ou enumeração ordenada, como, por exemplo, a catalogação dos livros. Então, a catalogação é basicamente você ter um registro do que está guardado no seu acervo. Muitas pessoas fazem catalogação, às vezes até de itens de casa, ou inventariam, por exemplo, itens de uma empresa. Mas aqui trabalhando com o acervo, né, do seu museu, não sei qual é o acervo específico de cada um que está aqui assistindo essa gravação, mas você consegue ter esse controle através de livros de registro, de tombo, enumerados sobre diversas tipologias, podendo dividir em categorias mesmo o seu acervo para melhor organização e também para melhor como fonte de pesquisa, né, para você poder se encontrar e para que os outros possam encontrar da melhor maneira para utilizar o seu acervo. Então, para que serve a catalogação, né? Ela nos permite classificar, registrar e organizar um conjunto de informações sobre os bens em uma determinada ordem, separadas através da sua descrição física, temática e outros dados importantes, assim facilitando a identificação e localização dos acervos. Como eu disse, né, o intuito principal é essa classificação e ordenação, né? E a gente pode utilizar diversas tipologias para poder fazer este processo. Às vezes você pode diferenciar, vamos usar o exemplo de livros, né? O livros por autor, ordem alfabética, por tipologia, né? Romance, histórica, biografia, o que for. Muita gente utiliza por cores também. Isso vai de acordo com o seu intuito e o objetivo do seu acervo e para que você está fazendo essa catalogação. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui mais para frente para vocês, podem ser muito úteis, né? Exemplos, catalogações, os principais tipos, mas você pode adequar de acordo com a sua necessidade. Então, aqui temos um exemplo de ficha catalográfica contida nos livros, né? Que a gente consegue observar um pouco
dessas divisões, como aparentam, aparece na contracapa, né, do livro, e algum exemplo dessas divisões, das classificações que você pode encontrar. Então, essa ficha catalográfica, como diz aqui, é um documento que padroniza a catalogação, tanto nacional quanto internacional, e deve ser criado por profissionais formados em biblioteconomia ou outras profissões correlatas, de acordo com as regras do Código de Catalogação. Então, aqui eu sei que nem todos vão ser profissionais de biblioteconomia, mas a gente, só de compreender como funciona, é um diferencial para a gente poder localizar e ajudar nesse auxílio, porque a gente está fazendo uma iniciação, né? Então, para que todos possam, compreendendo como funciona esse sistema, poder ajudar nesse processo de trabalho e assim que possam aumentar as equipes, facilitando o trabalho nas suas instituições. Então, nessa ficha a gente consegue encontrar o título, nome do autor, número de edição, o ano e outras informações para estar no catálogo. Aqui, outro exemplo que a gente traz são os sistemas digitais, né? Que atualmente, com a globalização, com a internet, com o mundo cada vez mais em evolução, a gente encontra diversos tipos de sistemas que foram criados para facilitar o nosso trabalho. Então, sei que nem todos vão ter acesso, tanto financeiro como de recursos físicos mesmo, de ter um computador, ter as condições de instalar esse sistema, ter profissionais que saibam utilizar, mas caso tenham ou possam estar buscando esse aprimoramento, eles auxiliam muito nesse processo e tornam mais fácil, não só para o nosso trabalho, mas caso alguém venha pesquisar e possa ter esse acesso, até mesmo remotamente, sobre o que está contido no seu acervo. Então, como diz aqui, com a digitalização e o avanço da tecnologia, o uso dos sistemas digitais facilitou muito esse processo de busca, organização e classificação. Aqui nós trazemos alguns exemplos, né, como Sofia, que é muito conhecido, e que são utilizados em acervos, reservas técnicas, museus. Alguns são gratuitos, outros são pagos, mas aí você vê o que se enquadra mais na sua realidade da sua instituição. Aqui nesse tópico, né, a gente fala um pouco sobre os museus comunitários e a realidade que encontramos aqui no NOP, né? Que acredito que através, usando de exemplo, né, uma realidade que eu vivi, que eu acompanhei de perto, muitos dos problemas às vezes se enquadram, se encaixam nos vividos por outras instituições. Então, a gente pode sempre estar aprendendo com erros e acertos dos nossos colegas de profissão, né? Para estar aprimorando o nosso trabalho e buscando sempre evoluir, melhorar e aplicar novas técnicas e ferramentas para que seja facilitando o nosso trabalho. Então, aqui o NOP, né? Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz. Nós trabalhamos com um acervo comunitário, onde tudo que nós temos e recebemos é formado pela comunidade, né? Além dos locais físicos que fazem parte da nossa história, nós recebemos muitas doações de coisas que são importantes e formam a história e a trajetória do bairro. Então, muito se diferencia de outros tipos de acervo, que às vezes o que é importante para a gente, nem todos vão reconhecer sua importância, mas cada peça importa e cada peça conta uma história. Então, é importante ter esse registro para a gente poder linkar e enquadrar onde cada um se encaixa, a sua importância, a sua ligação com outros acervos aqui contidos e o que ele pode contribuir para a comunidade. Então, nosso acervo é formado pelo nosso território, né, nessas relações que desenvolvemos com o ambiente onde estamos inseridos, né? Temos muitos patrimônios aqui ao redor, ruas importantes, casas tombadas, e
Nisso a gente consegue enxergar muito do legado histórico presente no bairro. O nosso acervo também é formado pela comunidade, né? Que não adianta só a gente estar divulgando, sendo ativo para além dela, sendo que a nossa comunidade não participe nem reconhece a sua própria importância. Então, muito do nosso trabalho é voltado para reativar essa memória, né, esse legado, para que a comunidade se identifique, tenha essa identidade de reconhecer o acervo aqui presente, a importância de cada item e ver que eles podem estar auxiliando nesse processo. E nossos objetos, né? Temos uma pluralidade de objetos, memórias, heranças, que formam a identidade da comunidade e sua história. E esses objetos são variados, itens novos, antigos, foram evoluindo através do tempo, ao mesmo tempo que temos coisas da época do Império, da coroa, das construções que foram importantes aqui na época. Também temos coisas atuais de times, esportes, bandas que contam a história um pouco do bairro, escolas, entre outros. E como catalogar um acervo tão vasto, né? Como conseguir elencar as categorias, dividir eles, armazenar, que também é muito difícil, mas isso fica para outra oficina. Mas como fazer com que todos esses itens se encaixem, se enquadrem, para que a gente faça o melhor do nosso trabalho, né? Como conseguir que tenha um resultado proveitoso, que todos conheçam, saibam executar, e isso com os profissionais e recursos que nós temos, né? A realidade onde estamos inseridos, pois não temos verba, não temos auxílio de nenhum tipo, então somos todos voluntários. Então, como eu conseguir executar esse trabalho fazendo do pouco muito, né? Então, a parte do como catalogar, né? Aqui eu trago mais ou menos um tutorial para vocês para se enquadrar e ver qual seria a melhor versão para vocês aplicarem na instituição de vocês. Então, precisamos que vocês analisem a realidade da instituição onde você está, o custo-benefício do que vai ser útil para você, o que você vai conseguir arcar, né? E as necessidades do acervo, o que seu acervo precisa. Então, na realidade da instituição, o que é possível fazer com os recursos existentes de equipe financeiro, para você não abraçar mais do que os braços conseguem, para você não querer fazer muito, sendo que a sua realidade não permite. Então, até onde você consegue alcançar com o que você já tem na sua instituição para poder aplicar de maneira mais rápida possível, né? Para poder iniciar esse processo de catalogação. Conforme você for iniciando, nada impede que você aprimore mais tarde conforme os recursos forem entrando. Mas pelo menos o primeiro passo de iniciar com o que se tem é primordial para conseguir um bom resultado. Então, o custo-benefício, né? Para analisar qual será o melhor retorno, dependendo do valor investido, o quanto você pode investir, isso vai ser viável para a sua instituição, vale a pena gastar mais e ter um benefício melhor, ou conseguir gastar pouco e ter um benefício tão próximo quanto, as parcerias que você pode fazer para poder proporcionar esse projeto e outros recursos que você pode conseguir, patrocínios, ajudas, conversar com essas instituições, ter esse auxílio dos seus parceiros, né? E por aí vai. E as necessidades do acervo, porque você tem que analisar também qual ferramenta se aplica ao que a sua instituição precisa. Às vezes, o acervo da sua instituição são somente fotografias. Então, você tem que ver qual forma de catalogação vai ser mais útil para dividir e ordenar essas fotografias, né? Vai ser por localidade, por autor, por tema, entre outras formas que você pode utilizar.
Então, aqui eu trago um exemplo, né? Aqui eu trago um exemplo da ficha catalográfica que utilizamos lá no NOP, né? Ao longo dos anos, mudança de coordenação e entre outros, as fichas foram se adaptando, né? Mas ao estudar o acervo, essa foi uma das mais completas que eu encontrei, né? Porque nós também estamos em processos de checagem, analisar o que temos presente na instituição para encontrar qual é a forma mais adequada para se seguir. Então, essa ficha nós conseguimos apresentar diversos itens que eu considero que seria importante neste processo. Então, nessa ficha, né, nós encontramos primeiro o número de registro, né, que é importante nessa ficha, e o ano que ela foi realizada, para você poder, ao armazenar essa ficha, ter uma divisão e poder encontrar facilmente do que você está falando, de qual item, quando ele foi catalogado, para ficar mais fácil nas formas de pesquisa. Esse é um exemplo de ficha manual, né? Como eu apresentei, vocês podem ter essas fichas digitalizadas e outros meios que tornariam mais fácil essa busca, mas ao ser manual, nós precisamos ter esses códigos também para a gente poder encontrar nos arquivos mais facilmente. Então, uma categoria que eu trouxe aí de exemplo seria uma fotografia em preto e branco, né? Sendo o outro tópico, qual seria essa peça, o que que ela apresenta, né? Que é uma fotografia de uma antiga igreja. O modo de aquisição, que é importante ter, como que essa peça entrou dentro da instituição. Se foi por doação, se foi por compra, se foi uma permuta, uma troca, né? Transferência, ou é um empréstimo. A coleção ou conjunto que ela se enquadra. A data de aquisição, né? E a data da peça, que são coisas diferentes, né? A origem da onde essa obra veio e quem doou, a sua procedência. O estado de conservação, se ela está em boas condições, regulares, precisa de alguma restauração, né? A autoria da peça, suas dimensões, o material utilizado para elaborar esta obra, suas características técnicas, se possui alguma marca de restauração ou entre outros, e a localização onde ela vai ficar guardada, né, para você poder encontrar facilmente, caso necessite, alguma observação que você julga necessária sobre a peça, a descrição deste item, né, e o seu histórico, por onde ele passou e tudo mais, além da bibliografia. São itens que vão poder deixar bem completa a sua ficha, repleta de informações sobre sua obra, e que vão ser úteis tanto para você ter um registro desse acervo, saber o que, que você tem ali guardado na reserva, tanto para caso alguém precise pesquisar, realizar algum trabalho sobre, você possa encontrar e disponibilizar que a pessoa possa ter esse contato. Então, informações contidas na ficha, né? Como ali era difícil de ler, eu botei algumas importantes para vocês poderem enxergar mais, printar, salvar, ou o que seja, né? Então, algumas informações importantes de ter. São seu número de registro, categoria, nome do item, coleção, origem, autoria, localização no acervo, observações, descrição da obra, seu histórico, bibliografia.
data e modo de aquisição, dimensões, material, características técnicas, marca e dano e valor, caso você tenha precise fazer algum seguro ou precise ter um reembolso sobre a peça. Então, agora nós vamos falar sobre a importância desse processo de catalogação para a sua instituição, na sua aplicação e qual retorno ele vai poder trazer para você. A catalogação ela pode ser usada em diversos tipos de instituição. Muitas pessoas utilizam até em casa, como eu falei no início, para ter um controle dos seus itens, inventariar empresas. Mas principalmente onde encontramos elas são nos arquivos, né, para ter esses registros das documentações e tudo mais, nos museus, para catalogar as obras do acervo, e nas bibliotecas, na catalogação de livros, que é uma das mais conhecidas mundialmente. E em todas elas você vai precisar fazer um estudo antes, ver qual é a forma que mais vai se enquadrar na sua realidade, quais as temáticas que você vai utilizar para fazer essa catalogação, e entre outros. Sem esse estudo, não é possível essa aplicação. Então, para aplicá-la e outros benefícios que ela pode trazer, né, são como mapeamento e organização do acervo, que vai fazer todo o diferencial, não só para você encontrar, melhorar a qualidade da sua instituição e dos seus itens, poder mantê-los acondicionados da melhor forma, mas para melhorar essa, o seu acesso a esses itens e pesquisa, né? A democratização do acesso à informação ao público, ao ela estar organizada, né? Você facilita esse processo para que mais pessoas tenham acesso, consigam acessar essa informação da melhor forma, através de estudos, pesquisas, conseguindo encontrar este material disponibilizado. E a capacitação adequada dos profissionais, né? E ao saber lidar com essas formas, você vai conseguir realizar um trabalho melhor. Né? Mesmo não sendo profissionais, bibliotecários, capacitados, você conseguindo ter esse conhecimento, você consegue auxiliar no processo. E como a maioria das instituições nós somos voluntários, nem sempre você vai ter acesso a todos os profissionais necessários que você gostaria de ter. Então, ao trabalhar com o que se tem, né, todo conhecimento é válido. Então, essa oficina de iniciação, né, a catalogação para os museus, é uma forma de que a gente consiga executar esse trabalho até ter todas as ferramentas necessárias para que não fique completamente sem essa forma de trabalho que é essencial a todo ser. Então, aqui nós mostramos, né, que o intuito da oficina foi proporcionar mesmo aos trabalhadores, setores culturais, uma capacidade básica, né? Você sempre vai poder estar estudando mais, se aprimorando, conhecendo mais, é só para a gente ter esse pontapé inicial e poder começar a executar nessas instituições. Então, uma capacidade básica para identificar e auxiliar nos processos de catalogação, né? Sabendo que, por lei, esse trabalho deve ser feito por profissionais formados nas áreas correlatas. Então, não menosprezando o trabalho de nenhum profissional, mas de preferência, né? Caso vocês tenham acesso, ele deve ser feito por estes profissionais. Aqui nós apresentamos algumas das referências utilizadas nessas pesquisas, né? Nesse trabalho, para poder proporcionar um conteúdo completo para vocês. E eu gostaria de agradecer, né, novamente ao governo do estado do Rio de Janeiro,
a Secretaria de Estado de Cultura, Economia Criativa, né, que através do edital Cultura Presente nas Redes 2 proporcionou, né, a elaboração dessa oficina de iniciação à catalogação para museus comunitários a todos vocês, né? Sou muito grata por essa oportunidade, espero poder voltar com novos conteúdos, novas oficinas para vocês, né? E deixo aqui alguns contatos, caso precisem entrar, tenham alguma dúvida ou queiram realizar alguma troca, entrem em contato tanto comigo quanto as redes sociais do museu e espero que possamos continuar juntos nesse trabalho, buscando que essa cultura esteja presente para todos, todas e todos, e que a gente consiga cada vez mais realizar um trabalho de qualidade para as nossas comunidades e aplicar as técnicas que a gente aprendeu ao longo da vida, nossa bagagem cultural, para que todos, cada vez mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Então, é isso. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.